Olá, sejam bem-vindos. O tema dessa live de hoje é: você também precisa olhar para esses detalhes importantes. Então, que detalhes são importantes são esses, tá? Que você precisa olhar para eles no momento da confecção aí, né? Da montagem do seu laudo, do seu atestado psicológico, enfim, de todos os documentos, né, psicológicos que são produzidos pelos psicólogos. Bem, para quem não me conhece, eu sou Amélia Garcia, sou apaixonada por testes psicológicos e atuo há 38 anos na área de avaliação psicológica. Bom, mas que detalhes importantes, né? Até inclusive assim, a ideia, né, esse tema de hoje foi até com referência à pergunta de uma colega psicóloga, né? Ela me perguntou assim: Amélia, e com relação às referências, né? Porque a gente sabe que agora, nessa resolução 06 aí de 2019, né, que atualizou essa produção desses documentos, né, de todos. Essa resolução 06, ela é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia e que nos instrui aí na confecção dos documentos psicológicos. E agora nós temos assim algumas coisas novas, né? Como as referências. E eu já vi assim que tem muita gente que tem dúvida, né, de como tá colocando essas referências aí, né? Bom, mas dentre todos os documentos que a gente tem lá na resolução 06, né? Quais são os documentos que a gente tem lá? A gente tem declaração, a gente tem atestado, relatório, tem o relatório multiprofissional também, e nós temos o laudo psicológico e o parecer psicológico. Bom, e segundo, né, essa resolução, apenas 2 tipos de documentos que nós temos que colocar aí as referências, né? E quais são esses documentos, né, gente? Na declaração você não precisa colocar nada, no atestado também não. Você vai colocar as referências, né, no laudo e no parecer psicológico. Então, que referências são essas? São as referências bibliográficas, né? E isso assim, a gente já sabe como colocar, né? Quando a gente faz, por exemplo, um artigo, quando você faz um trabalho, você não tem que colocar a bibliografia. Então, referências é isso, né? Na verdade, faltou o termo lá, referências bibliográficas. Então, como que você faz para colocar essas referências? Tem uma regra isso aí, tem uma norma que a gente tem que seguir, né? Então, você vai colocar primeiro o sobrenome do autor, né? Então, por exemplo, você pega aqui, ó, palográfico, você aplicou o palográfico, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, o nome do autor, né? Aliás, o sobrenome do autor, no caso, por exemplo, aqui são 2 autores, né? Você vai colocar em maiúsculo, depois você vai colocar o prenome, o título, o subtítulo, a edição, né? A edição, o local da publicação, a editora e o ano de publicação. Então, são essas normas aí. Se você tiver dúvida na hora de colocar, consulta aí no Google, pergunta aí pro Google, né? Como colocar, qual a norma para colocar referências bibliográficas, e o Google vai te oferecer isso daí, tá? Então, assim, se você aplica, por exemplo, o palográfico aí na sua avaliação psicológica, você vai ter que relacionar. Por exemplo, esse manual, olha, a edição dele é de 2009, editora Vetor, então tudo você tem que colocar, porque se você, por exemplo, for lá no SATEPSE, você vai perceber lá que, por exemplo, o manual do palográfico da edição anterior ou outras edições anteriores, né, estão desfavoráveis. E a que está favorável no momento é essa aqui, edição de 2019, tá?
Então, referência é isso, é você colocar a bibliografia. Então, você aplicou o palográfico, vai colocar do palográfico, do manual. Você aplicou o Pfister, vai colocar a bibliografia aí do manual, do Pfister. Você aplicou, por exemplo, o TEM-R, que é um teste de memória, vai colocar essa bibliografia do manual, entendeu? Então, essas são as referências. Então, são referências técnicas, científicas que você utilizou aí na sua avaliação, para que esse documento ele tenha aí uma validade técnica, né? Técnica científica. Essa resolução, ela traz aí o prazo de validade, né? Eu, por exemplo, já fiz muito laudo, mas nunca coloquei prazo de validade, né? E aí a gente fica em dúvida, qual é esse prazo de validade que eu vou colocar? Qual? Então, esse prazo de validade, né, ele vai ser de acordo com a finalidade da avaliação psicológica. Porque qual é o objetivo dessa data de validade, né? Então, nós sabemos, gente, que todo o processo de avaliação, que o ser humano está em constante mudança, né, em constante evolução, e assim, o processo de avaliação, ele é um processo dinâmico, né? Você avalia, por exemplo, uma pessoa hoje, se você vai avaliar essa mesma pessoa, daqui 6 meses, você já vai ter resultados, né, aí alterados, principalmente se essa pessoa passou aí por um processo de terapia, não é verdade? Então, a questão de colocar a data da validade é justamente para você está dizendo que esse processo de avaliação, que é um processo técnico-científico, ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, ele tem que valer por um determinado tempo. Então, por exemplo, vamos supor, olha, se você está aí avaliando um adolescente, tá? Você está avaliando um adolescente, qual o prazo de validade que seria, né? Seria aí um prazo de validade menor, porque a gente sabe que o adolescente ele está em constante evolução, muito mais do que um adulto, não é verdade? Né? Se você está avaliando também uma criança, a mesma coisa. Agora, por exemplo, se é uma finalidade aí para o porte de arma, qual o prazo de validade que você vai colocar aí no seu laudo? Hoje a gente sabe que, né, existe aí um decreto que alterou a validade do porte de arma para 10 anos, né? E assim, eu sou contra isso, converso com vários psicólogos, a gente acha, né, 10 anos, gente, é muito tempo de validade para um processo de avaliação. No trânsito agora, né, tem esse projeto de lei aí que ainda não foi aprovado, mas que pretende se aprovar aí para 10 anos a validade de uma avaliação psicológica no trânsito. Então chega um momento em que, por exemplo, se você avalia uma pessoa e lá nos resultados dela já aparece, né, uma certa vulnerabilidade para a ansiedade, uma certa vulnerabilidade para a depressão, ou seja, alguma vulnerabilidade que essa pessoa tenha e que possivelmente ela pode estar aí adquirindo algum tipo de transtorno psicológico, então eu não vou colocar um prazo de validade de 10 anos, né? Eu vou colocar o prazo de validade, é o prazo que eu acho que aquela pessoa necessita de uma nova avaliação. Então, é isso que eu vou colocar. Porque, gente, o que acontece, né? Às vezes a pessoa, ela faz um tipo de avaliação, né? E aí depois aquilo fica válido aí por um tempo indeterminado. Porque se a gente não coloca data de validade, então o tempo é indeterminado, porque não tem ali uma data de validade, né? Então aqui, fica em aberto, tá? Essa data de validade você precisa colocar e vai ser de acordo, né? Aí com a finalidade do seu exame, da sua avaliação, seja adulto, seja adolescente, seja criança, tá certo? Então, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito de produção de documento, de laudo, de relatório, a respeito aí
de atestado psicológico, nós psicólogos, a gente sabe o quanto é trabalhoso, né, a produção de um documento. O documento psicológico, ele tem toda uma linguagem específica, a gente tem que ter todo um cuidado, né, naquilo que a gente vai estar ali escrevendo, porque a gente vai estar assinando embaixo. Então nós somos o quê? Responsáveis, né, por aquilo que a gente assina ali, certo? Então, uma coisa, né, que eu quero assim até alertar você. Acontece o seguinte, por exemplo, a pessoa às vezes ela vem para um atendimento de terapia, né? E aí ela te pergunta: qual a sua consulta? Qual a sua sessão? Quanto a sua sessão? Você passa o valor. Ela faz ali 2, 3 sessões ou ela faz 5 sessões e ela te pede um documento comprovando que ela fez aquelas sessões. E aí ela te pede o quê? Um relatório, porque quando é uma psicoterapia, você não vai produzir um laudo, você vai produzir um relatório de atendimento, né? Porque a gente sabe que o laudo ele é específico de avaliação. A pessoa vem, você faz ali o rapport, a entrevista, aplica os testes e aí você vai concluir. Então é diferente do processo de atendimento em uma psicoterapia. E aí, o que acontece? A pessoa te contrata para sessões de psicoterapia, mas ela não te contratou para produzir um documento, né? Então, fica aqui o meu alerta para vocês, né? Que quando a pessoa vem para uma terapia, para uma consulta, você já pergunta: vai precisar de algum documento escrito? Porque muitas das vezes a pessoa vem, principalmente crianças, né? A mãe vem, ela traz a criança, ela faz ali 3, 4 sessões, ela te pede ali um relatório das sessões que você fez com a criança e ela entra judicialmente, né? Isso acontece muito. E aí então você vai ter esse trabalho, né, de produzir esse documento aí. Então por isso é importante você faça esse contrato antes. Olha, se for preciso aí produzir algum documento, algum relatório, vai ser cobrado separado. E explica para a pessoa por quê. E principalmente, gente, se for um laudo para fins judiciais. Porque o que acontece? Acontece o seguinte: o juiz, ele pode chamar, ele pode te chamar e você tem que ir. E aí você não cobrou, né, por aquele atendimento, porque o tempo, né, que você às vezes, o tempo que você vai estar lá na audiência, que você vai esperar, enfim. Então, quando é laudo para fins judiciais, você já tem que computar aí no valor, né, que você vai cobrar. Você já tem que computar aí, né, essa possibilidade do juiz estar te chamando, né, para participar dessa audiência lá. Então, atenção com isso. Então, hoje a gente teve aqui brevemente, né, eu falei para vocês sobre as referências bibliográficas, né, que tem que constar aí nos documentos. Isso é novo, é da resolução 06 de 2019. Então, as referências bibliográficas que tem que constar no laudo, né, e no parecer. Os outros documentos não têm necessidade. Falei para vocês também sobre o prazo de validade, tá? Que esse prazo de validade vai depender o quê? Da finalidade da sua avaliação. Se é um adulto, se é uma criança, se é um adolescente. O que a gente precisa entender é que um processo de avaliação psicológica é um processo dinâmico, pois o ser humano ele está constantemente evoluindo, né? Ele está mudando, né? Beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau, gente.